Paz, povo de Deus, meu nome é Sanderson, eu gostaria que você curtisse e compartilhasse esse vídeo, tá bem? Vamos falar brevemente aqui sobre o pecado. Pecado é uma coisa que muitas vezes é até legal, né? Será? Vamos ver o que a Bíblia diz? Primeiro eu gostaria que você pensasse o seguinte, vamos colocar um título para essa nossa conversa. Nosso título será Pecado, ou você mata ele ou ele te mata. Por aí você já percebe para onde nós vamos caminhar. Tá bom? Romanos 6, versículo 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Né? Tá até decorado. Se não decorou, decora esse versículo aí, fica entranhado nas veias, tá? Na mente, na alma. Quando nós falamos em salário, nós temos que ter em mente que é um pagamento devido por aquilo que você fez, tá bom? Você fez para o bem? Beleza, vai receber seu salário, vida eterna. Agora, se você fez para o mal, o que é o contrário? Né? Não precisa ser muito inteligente. Ou é para cima ou é para baixo, meu irmão. Não tem outro caminho. Então, fica atento aí, atento. Agora vamos mudar um pouquinho o foco mais dentro do tema. 1 Coríntios 6. Vou mudar um pouquinho o foco porque o 1 Coríntios 6, a primeira parte de 1 até o 11, ele vai falar de um tema. Do 12 em diante voltamos para o tema. Do 1, vamos dividir o texto, tá? Do 1 até o 6 ele vai falar para nós termos cuidado com quem nós desabafamos, que é algo interessante que eu gostaria de deixar aqui também, já de orientação para você. Nós devemos buscar aquelas pessoas com mais maturidade espiritual que nós. A live vai falar sobre julgamento, né? Nós não colocarmos uma causa diante do ímpio. Dois santos, colocar a causa diante do ímpio. Nós, como santos, aquelas pessoas que buscam a Deus, a Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos. Então, o nosso nível é um pouco mais alto, né? Então, em primeiro lugar, que a gente não tinha que ter causa nenhuma entre irmãos. Mas já que tem, procure uma pessoa mais espiritual que você, para poder te orientar, para que você tome a decisão melhor, tá? Agora, voltando para o nosso tema, que vai ser do 12 em diante, vai falar sobre o pecado. Agora, o pecado contra o corpo. Porque o pecado, quando nós pecamos fora do corpo, né? Agora, quando nós pecamos contra o corpo, aí a coisa fica difícil. Por quê? Porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando ali a Bíblia vai dizer que um homem, quando procura uma meretriz, uma prostituta, ele está fazendo uma união de duas almas. O que a Bíblia diz? Serão dois uma só carne. Então, é muito perigoso aí, nesse detalhe. Mas será que é somente os homens que procuram uma prostituta? Será que somente são os homens que estão sendo assediados, que estão sendo iludidos, estão seduzidos pela área sexual? Será? Eu não tenho visto isso. Olha, pelo que eu tenho visto, a moeda tem virado assim de maneira assustadora. Está sendo vergonhoso o número de mulheres que abandonam um lar por causa dessa área sexual. Tem mulheres que abandonam o marido, né, o esposo, por questões tão fúteis. Eu não vou adentrar sobre o detalhe relacionamento matrimonial, mas eu vou falar com você o seguinte: nosso corpo pertence a Deus. Nós vamos prestar conta deste corpo a Deus. Todos nós somos seduzidos em alguma área. Mas os santos, aqueles que buscam a vontade de Deus, buscam a presença de Deus, nós temos uma ajuda, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai trazer à sua memória os versículos, vai trazer à sua memória aquele padrão moral, vai trazer à sua memória, aquele sinalzinho vermelho, faz isso não. Então, meu irmão, não vou prolongar muito, o recado já foi dado. E eu acho que o interessante é que não está tendo distinção de idade. Seja criança, jovem, adulto, idoso. Gente,
A imagem que nós temos de um idoso, daquele vovô, daquela vovó, que seria um norte, seria uma referência de padrão a ser seguido. Olha para o meu avô, olha para minha avó, né? Porque já passou por um período, já tomou tanta pancada na infância, na adolescência, na juventude, na área adulta, já está quase indo para prestar conta a Deus. E aqui, o cara está querendo pecar. Aqui, na última instância, você não sabe a qualquer segundo o Senhor te chama e está querendo pecar como se fosse um garotinho, como se fosse uma garotinha. Pecado é pecado e leva à morte. Ou nós tomamos juízo, ou nós vamos estar cara a cara diante de Deus no juízo de Deus. A Bíblia diz que a gente não deve temer o homem, que pode matar o corpo, mas devemos temer a Deus, que pode matar tanto o corpo e lançar a alma no inferno. A vida humana, a Bíblia diz que é em torno de 70 a 80 anos, que passar disso é câncer enfado, né? Se você está com 40, 45, já está aqui no topo. Daqui para cá, meu irmão, ó, é só descida. E a qualquer momento, você pode ser chamado. Você pode ser chamado antes do pico do morro, ou já chegando no finalzinho do morro da vida. Falando simbolicamente para você entender, tá? Então, o pecado ele seduz, independente da sua idade, independente do seu gênero, independente da sua classe social, o pecado seduz e o pecado tem um salário. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Te aconselho a escolher a vida eterna. É fácil? Não, não é. Não vou te esconder isso, não é fácil. Mas você vai ter o auxílio, você vai ter o apoio do Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar nas tomadas de decisões. Meus irmãos, encerro aqui este nosso estudo bíblico. Gostaria de orar com você. Senhor, meu Deus, obrigado por essa vida que reservou alguns minutos para poder ouvir a Tua palavra. Sei que Satanás tem atacado com todas as forças contra a raça humana, contra a vida dessa pessoa que está ouvindo, Deus. Deus, eu sei que o Senhor também está falando ao coração dessa pessoa. Muitas são as lutas, mas a vitória é certa no sangue de Jesus. Dá força para essa pessoa vencer em um nome de Jesus. Abençoe a vida dela, os seus familiares, os seus negócios, e que nenhum mal se achegue até a tua tenda, Pai. Em nome de Jesus. Meu irmão, também gostaria de fazer uma segunda oração. Eu sei que esse vídeo vai chegar para pessoas que ainda não aceitaram Jesus. O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é negar o pecado. Aceitar Jesus é um compromisso com Deus de uma nova aliança, de uma nova caminhada. Se você percebe que se você morrer hoje, você está enrascado, então faz o seguinte, fecha os seus olhos, vou fazer uma oração, você repete comigo. É uma oração de confissão. Ela é mais ou menos assim, ó, Senhor, perdoa meus pecados, quero meu nome no livro da vida. Mais ou menos assim. Tá beleza? Combinado? Então fecha os olhos aí. Senhor Deus, você repete comigo. Senhor Deus, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Me ajuda nessa caminhada, Senhor. E ajuda também que nenhum dos meus parentes se percam. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você reconheceu o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Agora você tem um dono. Você já não pode andar sobre o peso do pecado. O pecado ele não vai deixar de te atacar. Mas ele vai topar com um escudo. O escudo da fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, leia a Bíblia, escute, ouça hinos, medite, desliga a televisão, chega de coisas erradas, chega de coisas que só poluem a sua mente. Eu não sei o que mais te perturba, o que mais te seduz. Foge disso, foge disso. As pessoas estão vendo você, elas comentam sobre você.
seja para bem ou para mal. Se você é luz, eles comentam, olha, eu gostaria de ser como fulano ou como fulana. Se você está sendo trevas, ainda que você vá na igreja, isso não impede que você seja trevas. Às vezes você é trevas. Satanás morava no céu. Para quem não conhece a história de Satanás, o nome dele era Lúcifer, ele era um anjo de luz, o braço direito de Deus. Então, estar na igreja, meu irmão, é apenas o começo. Ser a igreja já é tudo para você, tá bom? Então, seja a luz deste mundo. Vós sois a luz deste mundo e o sal da terra. Se você não puder mais salgar este mundo, você vai ser lançado fora para ser pisado pelos homens. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo. Deus pode falar e vai falar com muitos através deste vídeo.